Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, pois finalmente eu retomei a leitura da série Incal. Mas, afinal de contas, o que é o Incal? Pois bem, se vocês não sabem, infelizmente eu que acabei de fazer a leitura também não compreendi direito que diabo é esse do Incal. Pois bem, a questão é que a minha relação com essa revista, com essa série de gibis é antiga. Desde a minha maldita adolescência, que eu ouvia a fala do Incal e não sabia exatamente do que se tratava. A única coisa que eu sabia é que era uma série de gibis ou de revistas em quadrinhos de ficção científicas que vinham de um país distante chamado França. Pois bem, muito recentemente, na verdade na virada de 2019, 2020 para 2021, uma editora nacional que se tornou relativamente famosa nesses últimos anos, que é a Pipoca Nanquim, resolveu republicar em terras tupiniquins não só o Incal, mas a sua série completa. Pelo que eu entendi, Incal foi uma espécie de projeto, é fruto de uma espécie de projeto frustrado. Inicialmente, o seu idealizador, que é um cartunista francês famoso chamado Moebius, tinha a pretensão de adaptar para os cinemas a série Duna, que recentemente finalmente ganhou uma sua segunda versão para os cinemas. O projeto era grandioso demais e, infelizmente, aquele projeto ele foi engavetado. E Moebius, que é esse cartunista francês célebre, em parceria com o roteirista de cinema, né, o Jodorowsky, ambos que tinham essa pretensão de levar o Duna ao cinema, ao não consegui-lo, resolveram readaptar o Duna e isso deu origem a essa série de quadrinhos chamado Incal. Então, Moebius e Jodorowsky fizeram essa adaptação e criaram a série Incal. Alguns anos depois, Incal deu à luz a Antes de Incal, porque o Incal eu já li aqui há algum tempo atrás, né, que ele fala sobre as desventuras de um herói improvável, que é o John Defoe, um detetive investigador de classe R que se vê envolvido pelos, entre aspas, enigmas relacionados ao Incal. Aí existem dois Incaus, tem o Incal luz e o Incal negro. Há duas figuras que protegem esses artefatos que são uma mescla de místico e tecnológico, que são a Anima e a Thanatos, que são duas irmãs gêmeas que têm como propósito dar à luz o andrógeno universal, né, que trará a salvação não só para essa galáxia, mas para todo o universo. É um jovem chamado Sol-Lua. Pois bem, essa é basicamente a história do Incal. E alguns anos depois, na verdade, entre 88 e 1995, o Alejandro Jodorowsky, em parceria com o cartunista Zoran Janjetov, dão à luz uma espécie de prelúdio do Incal, que eles dão o nome de Antes do Incal, que é exatamente essa obra que eu acabei de ler. Eu vou mostrar aqui esse monstro gigante e o que mais me chamou a atenção é como o Janjetov não só, ele não apenas emula a arte de Moebius, mas em alguns pontos ele comete esse pecado, em dizer que aperfeiçoa e cria um aspecto comum, né? E acaba fazendo lentamente uma transição para um outro estilo de arte gráfica, né? Então tá aqui o Antes do Incal, que conta na capa com o John Defoe, que aqui é um herói mais jovem e ainda mais improvável, e uma espécie de gaivota de concreto, que ele chama, que ele dá o nome de Deep. É Deep o nome dele? Eu até anotei para não esquecer. É Deepo. Pronto. Aí tem essa cena do fundo, no qual aparece ele e o seu interesse romântico, que é a Luz, que ela pertence a uma clássica chamada de Aristo. Pois bem, Incal é uma confusão. Você, pelo menos eu como leitor, na primeira leitura eu fiquei um pouco confuso e com uma certa dificuldade de acompanhar a história. Aqui, o Jodorowsky e o Jogentov, eles resolvem, entre aspas, pôr uma ordem naquela baderna ali do Incal.
E de certa forma ele explicita mais como esse cenário ele funciona. Ele mostra essa. São dois ambientes distintos. Nós temos a cidade Poço, né? Que é aonde os deformados, os mutantes e os proletários vivem, e há uma cidade mais elevada que é a dos Aristos. E ao longo da revista você diz há toda uma trama de filhos e filhas de prostitutas que desaparecem. Porque porque o John Defoe, inicialmente, ele é um jovem filho de uma prostituta. Ponto. E ao longo da série, ele se candidata ao cargo de, eu até anotei aqui, um pré-detetive particular de classe R. Um mísero pré-candidato a detetive particular de classe R. E antes disso, ele se vê envolvido nesse enigma. Por que que essas prostitutas não têm filhos? Né? E a mãe dele teve. Então ele acaba descobrindo que, na verdade, os filhos dessas prostitutas, que essas prostitutas, elas são obrigadas, não vou contar, não vou contar. Enfim, só sei que é uma coisa assim bizarra, né? Quando você descobre o que é feito com os filhos dessas prostitutas, aí, enfim. Agora, se você é criança, se você tem menos de 18 anos, não leiam nem o Incal e muito menos o Antes do Incal, porque ele tem uma série de referências à sexualidade, a drogas, que eles chamam, uma droga eles chamam de coca louca. Eu gostei muito aqui do trabalho de tradução, porque eu fico imaginando como eram esses nomes no original. Tem a coca louca e tem a maconha carnívora, que eu não quero saber como é que ela funciona. É muito bacana porque ele mostra entre aspas, né, o antes do Incal, quem era John Defoe, como ele se envolveu nessa trama e qual é o background do personagem. Porque o Incal é aquela zorra. O cara já começa, entre aspas, caindo e as pessoas pensando que ele está cometendo um suicídio e alguns até, vou me apressar para mijar em cima dele. Enquanto ele cai lá no abismo, num poço de ácido. E aqui no Antes do Incal, eles contam qual é a trajetória desse John Defoe, com as suas origens, como é que ele se envolve nessa situação e uma espécie de prelúdio, uma explicação prévia do que era o Incal. Então, assim, me dá até vontade de reler o Incal agora, que eu tenho esse background, mas ainda tem uma outra obra, que é uma coletânea de outras desventuras nesse universo ficcional do Moebius, do Jodorowsky e agora do Jagentov, que é o Incal. Então, assim, o Incal eu não vou ler agora, vou deixar para ler no outro momento, mas, enfim, né? É muito criativo, tem uma arte que é fantástica, há uma série de referências a misticismo, ao ocultismo, ao papel da sexualidade, do sexo na nossa sociedade, como que funcionam os bastidores da sociedade contemporânea, que ela é excludente e proposital, porque aqui no Antes do Incal, na sociedade que eles mostram, essa elite só consegue sobreviver a partir da exploração não só física, mas sexual, orgânica desses seres deformados que são o proletariado ali, as prostitutas, os mutantes, etc, né? E os demais trabalhadores. É uma série impressionante, então antes de encerrar, só destacar isso. Se você não conhece o Incal, se você não sabe o que é o Incal, corra e tente descobrir, porque de fato é uma obra-prima. Agora, assim, há vários filmes que são fartamente e descaradamente influenciados pelo Incal, e muitos até são uma espécie de plágio. Em especial, de novo, eu gostaria de destacar o filme Quinto Elemento, do cineasta francês, até me fugiu agora o nome dele, não vou correr atrás, eu me lembro que é um filme com o Bruce Willis, com a Mila Jovovich, enfim, né? É um clássico aí das sessões da tarde. Mas quem assistiu Quinto Elemento, porque no filme Quinto Elemento eles buscam isso, né? Essa quintessência, esse elemento que traria ordem ao universo e tal, né? E de certa forma
muito influenciado aqui pelas desventuras do John Defoe e dessa busca pelo Incal Luz, o Incal Negro, etc, né? Aí tem como co-protagonista a Luz, que é da, como eles chamam, né, pela essa gíria, que é uma Aristo, e eles citam uma série de termos que enriquecem a história. Eu não vou dar mais detalhes, realmente porque eu acho que vale a pena ler o Antes do Mikael. Realmente eu me sentei e, apesar de ser um gibi de 290 páginas, eu sentei e só levantei depois que eu acabei de ler, porque é impressionante. É um ritmo que deixa de fato o leitor sem fôlego. Antes de encerrar e deixar aqui minhas mais elevadas recomendações para que vocês comprem, para que vocês leiam, para que vocês emprestem suas cópias do Incal, eu vou mostrar algumas ilustrações, né? Algumas páginas aqui do Antes do Incal, porque se eu já gostei do trabalho do Moebius, aqui esse Jagentov Janjetov, o trabalho é espetacular. Lembra ainda muito o trabalho do Moebius. No início ele é um pouco mais distinto, mas aos poucos ele vai cada vez mais se aproximando ali, quase que mimetizando a arte do Moebius, né? Impressionante. Eu não sei como é que uma coisa dessa não consta nas nossas bibliotecas escolares, universitárias. Isso aqui merece ser estudado, né? E merece mais de uma leitura. Só que, repetindo, é um livro ou um gibi de mais de 290 páginas. Então, acho que um dia, quando você senta aí numa poltrona confortável, você lê ele todo num dia, como foi o que eu fiz. Vou mostrar mais uma imagem aqui mais próximo ao fim, porque tem umas imagens que são, repetindo, espetaculares, cara. Deixa eu pegar aqui. Que aqui já umas cenas que aparecem a Anima e a Thanatos, né? Que são essas duas irmãs gêmeas. Uma delas vai parir esse andrógeno perfeito, né? Que vai trazer a salvação para o universo, né? E é uma série de referências ao ocultismo, a textos bíblicos, né? Acho que vale muito a pena ler. Então, por enquanto é só. Eu deixarei aqui minha recomendação de leitura do dia, que é o Antes do Incal, do Jodorowsky e do Jogentov, que é o desenhista, né? Então, repetindo. E por final, né? Quem assiste esse vídeo, por favor, tentem compartilhar o vídeo, inscrevam-se no canal, porque ele só tem 121 inscritos, que eu acho que são ou alunos ou colegas de trabalho, né? E meu irmão, é claro. E clique aí no gostei ou no não gostei. Mas, repetindo, quem tiver a oportunidade de ler o Incal ou Antes do Incal, leiam, a não ser que você seja uma criança ou uma adolescente, então passe fora do livro, que ele traz referências e trata sobre assuntos que não é para vocês ainda. E por enquanto é só. Façam uma excelente leitura e até o próximo vídeo.